Boa noite, ouvintes da Rádio Mangabeira FM 104,9. Boa noite a vocês que nos acompanham aqui pelo Instagram, @Tássio_H_Teixeira. Boa noite, Cowboy. Boa noite, Adjane Simplício, já com a gente aqui nos estúdios, a nossa convidada que vai estar conversando sobre essa pré-candidatura ao governo do estado da Paraíba pelo Partido Socialismo e Liberdade. E se vocês que estão nos acompanhando já desde a semana retrasada, desde o começo do ano, a gente tem pautado a questão da segurança pública, então você pode hoje ligar, fazer pergunta para a Adjane e também trazer informações sobre como está a segurança pública no seu bairro, como tem sido o policiamento ou a falta desse policiamento na sua cidade. Você pode ligar para o 3213-1336. 3213-1336. E para começar bem animado o nosso programa de hoje, a gente vai começar já com o Momento Cultural. Momento Cultural de hoje especial para a Adjane Simplício. Que o haver navio cairia perfeito pra mim. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Música especial para a governadora, a gente tá aqui tocando no dia de hoje. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. De geral na casa toda e do coração me esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Gabriel Divulgações, o moral de dois unidos. Você não avisou no meu coração que tava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro. Enquanto termina aqui a música, se vocês quiserem ir escrevendo aqui as perguntas para a nossa pré-candidata ou trazer algum informe de como está a segurança aí na sua região, pode escrever que a gente vai dar essa lida também aí para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes do programa Somos Ação e Resistência. Bem-vindo, Jonas. Quem é que tá cantando com ela aí? Oi? Quem é que tá cantando com ela aí? É o Zé Vaqueiro, né? É o Zé Vaqueiro mesmo? Do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou. Mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Não limpa amor. Vai. Que o meu acabou, mas o material de limpeza limpa a sujeira, não limpa amor. É isso aí, vocês escutaram Alvejante, letra de Selmaia, cantada por Priscila Senna e Zé Vaqueiro. Então, esse sucesso aí, eu já passo a palavra para que a Adjane possa
dá o seu boa noite, né? Eu botei essa música também em homenagem a Adjane, para que ela possa se apresentar e dizer quem é a Adjane Simplício, de que se gosta desse tipo de música, do que gosta, para que as pessoas possam conhecer você além da candidata em si. Boa noite, Adjane, com você. Boa noite, Tássio. Boa noite, Cowboy. Boa noite a todas e todos que estão aqui assistindo, acompanhando a gente. Enfim, essa música é muito bacana. Essa gentileza do meu amigo de trazer esse hit que mexe com a nossa emoção, pelo menos com a minha mexe. Eu gosto desse tipo de música, gosto do que está rolando, assim, tem muita música, o povo brasileiro, nosso povo nordestino especialmente, é um povo apaixonado, né? Adora falar de amor, gosta de falar de paixão, gosta de falar dessas nuances, dessas coisas que acontecem no dia a dia. E não tem nada melhor do que colocar uma situação tão cotidiana, tão trivial na música, e que faz parte dessas histórias que a gente vai acumulando nas nossas vidas. Enfim, é isso. Essa pessoa que também é uma figura pública, mas que também curte esses momentos da cultura popular, que gosta de batuque, que gosta de conversar com as pessoas, com outras pessoas, de conhecer essas verdades, essas vidas, essas outras vidas e desenvolver também. É isso que é a política, na verdade, né? É a gente conseguir se envolver, ter empatia, conseguir construir junto, conseguir sonhar junto com as outras pessoas. É isso. O Jonatas está dizendo aqui, música especial para convidada, kkk. Eu sei que ele se emociona também. Está aqui também Delaine Lourenço dizendo, participando com interesse e apoio. O Rafael, o Everton, blog do Ricelli, quem mais aqui com a gente? Osvânia M chegando aqui, Marcos Freitas também acompanhando o programa Somos Ação e Resistência, Ricardson, conselheiro tutelar, Laércio, uma turma grande aqui, a gente chegando para acompanhar. É interessante ouvir sua fala, porque às vezes a turma olha para a gente que já assumiu tarefas de candidaturas, né, que está ali na frente de uma entrevista, de um espaço, e parece que acaba a pessoa e começa o político, né? Esquece dessa relação cotidiana nossa. Como é o seu cotidiano também na esfera profissional? Você trabalha com o quê? Você apresenta de uma forma mais ampla aqui para os nossos ouvintes. Bacana você colocar assim, porque isso foi uma das coisas que me causou muito estranhamento quando a gente saiu da primeira candidatura, que é esse olhar para a pessoa que está desempenhando uma tarefa pública na disputa política, como se fossem pessoas que fossem distantes da realidade. E isso não vem do nada, vem de uma tradição política que, de fato, né, quem ocupa esse lugar não são pessoas do cotidiano como eu, como você, que vai trabalhar todo dia, que vai de ônibus, que está na praça, que está no barzinho do bairro, que conversa com as pessoas que transitam junto com você, né? Que anda de bicicleta, que vai na padaria de bicicleta, que vai fazer compra de bicicleta, que sai levando sacola pesada no meio da rua. Somos nós. E nós podemos ocupar a política. Tradicionalmente, a gente herdou uma sociedade que não tem pessoas comuns nesse espaço e que nos colocaram a pensar que a política é coisa de gente que é corrupta, política é só corrupção. Não, a política é o nosso dia a dia, e é o nosso dia a dia que tem que estar na pauta do dia, que tem que ser colocado. Então a gente não tem que olhar para esses políticos, esses representantes da velha guarda ou da velha política, e achar que eles são pessoas especiais. Eles teriam que ser pessoas como nós, que não quisessem privilégios, mas que quisessem que todo o povo ganhasse com isso, né? Ganhasse com a atividade política. Valeu. Tem algumas perguntas que vieram chegando aqui pelo Instagram, que daqui a pouco a gente vai fazer para você, mas já que você está colocando que nós somos pessoas como todas as demais, a gente vai para o bloco A Voz da Comunidade. Aí eu vou chamar o áudio e você bota Cristina, tá? Esse áudio de Cristina primeiro.
Cristina Chaves, né? Isso. E nós, na voz da comunidade de hoje, como toda terceira quarta-feira do mês, a gente escuta os companheiros e as companheiras da REMAR sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. E quem vai falar com a gente hoje é a companheira Cristina Chaves. Boa noite, ouvintes da Rádio Comunitária Mangabeira FM 104.9. Boa noite, Plácio Sou assistente social, trabalho na escola pública municipal aqui em João Pessoa, no bairro dos Bancários. Mas hoje eu vou falar em nome da REMAR, com o tema Volta às Aulas. Então, todos nós sabemos que desde 2020, com o surto da Covid-19, que nós fomos obrigados ao distanciamento social, e as aulas nas escolas, ela foi suspensa de forma presencial. E a partir de abril de 2020, as escolas passaram o sistema de aulas remotas. Ano passado, em 2021, no segundo semestre de 2021, houve um retorno gradual de algumas escolas do município. Então, enfrentar esse retorno, ele traz muitos desafios, desde a parte estrutural, a disciplina dos alunos, o cumprimento das medidas sanitárias, enfim, uma série de questões que precisam ser pensadas. No espaço escolar, foi solicitado que formasse um comitê de enfrentamento à Covid. Esse comitê de biossegurança, ele tem como função fiscalizar o funcionamento da escola, se está cumprindo todas as medidas, se o uso de máscara, de álcool gel, se está respeitando o distanciamento social. Esse ano de 2022, ele, com o avanço da vacinação entre os adultos e os adolescentes, se considerou o retorno às aulas de forma presencial, em 100%, cumprindo as medidas sanitárias. As escolas particulares, em sua maioria, já estão nesse processo. Porém, as escolas públicas, pensando aí na estrutura que as escolas têm, e diante da nova onda da pandemia, ela precisou ser repensada. Então, nós sabemos que da questão da estrutura, as dificuldades, enfim, há uma necessidade de lavatório, de banheiro adequado, banheiro limpo a todo instante, a eliminação dos bebedouros, enfim. Então, nesse processo, nesse momento atual, as turmas elas estão pensadas nas escolas na divisão de 50% dos alunos participando de aula presencial, com distanciamento, e 50% nas atividades orientadas pelos professores. Além disso, em alguns dias da semana, as aulas serão remotas para todos os alunos. Então, a gente tem que pensar nesse retorno de forma segura, principalmente no reforço com a vacinação. Então, crianças, adolescentes, os trabalhadores, os adultos, e as crianças agora com a primeira dose da vacinação. Então, a gente precisa priorizar a vacinação, orientar a sociedade. Desde o momento que ela é autorizada, ela deixa de ser experimental. A tecnologia ela permite esse avanço para a saúde. E pensar também a vacinação enquanto impacto da sociedade em se imunizar. Se imunizar de uma doença na escola, um retorno seguro. Observem as condições da escola, participem do comitê de biossegurança ou procurem saber do como é que o comitê da escola funciona. Fiscalizem para que o retorno seja uma coisa boa e não um problema na nossa vida, porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer sua criança ou adolescente doente, eles precisam da nossa proteção. Então, a gente considerar os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal, de que todas as crianças e adolescentes têm os seus direitos e a gente precisa cumprir e precisa resguardar o direito dessas crianças. Então, lá no Estatuto, no artigo 14, no parágrafo 1º, diz o quê? Que é obrigatória a vacinação das crianças em casos recomendados pela autoridade sanitária. E a vacina da Covid-19 é uma vacina que está nessa condição. E também cumprir a recomendação do Ministério Público, que reforça essa obrigatoriedade, e orienta como é que o poder público deve proceder para o cumprimento da lei e na defesa da saúde e do acesso a todas as políticas públicas, inclusive da educação. Então, é esse o recado que eu deixo para vocês. Uma boa noite e eu agradeço o convite. Boa noite, Cristina. Boa noite, Cristina. É uma alegria receber você aqui no nosso programa Somos Ação e Resistência.
Cristina é assistente social da rede municipal da educação. Tive a alegria de dividir com ela uma gestão no Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, uma profissional de grande competência e que hoje está aqui representando a RIMAR, trazendo esse áudio para vocês, falando sobre o retorno às aulas. A Adjane, que é professora, a gente vai conversar com ela também sobre esse aspecto, mas antes eu queria trazer a reclamação de Júlio César. Vocês lembram que Júlio reclamou com a gente aqui sobre a dificuldade para realizar as matrículas no âmbito estadual, por conta de só estar sendo feito pela internet, alguns não têm um computador, não tem uma rede suficiente para conseguir digitalizar documento, enviar, tirar uma dúvida. Então teve uma série de dificuldades. Eu pude acompanhar em outro programa aqui na Rádio Pop, quando eu fui dar uma entrevista, uma fala do secretário de Educação dizendo que não tinha problema, que isso era falação do povo em tempo de eleição. Parece que o secretário não sabe das limitações, das dificuldades materiais do povo para ter acesso a esse sistema informatizado, que foi o mesmo problema que nós aqui denunciamos quando as pessoas estavam tendo dificuldade para agendar a sua matrícula. E aí, Júlio trouxe outra reclamação para a gente, além das matrículas, que é essa dificuldade da data de retorno, que o ensino privado está lá retornando, em alguns casos sequer cartão de vacina cobra. Agora, felizmente, saiu o decreto que determina a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacinação para entrar na sala de aula. Como é que você está vendo esse movimento na rede pública, municipal ou estadual de volta às aulas, né? Você, enquanto professora, que se relaciona também com outras professoras e professores, como você vê esse retorno, enquanto profissional e enquanto ativista social? É importante, muito importante a gente falar da educação, porque esse é um direito que perpassa toda a população, né? É o direito resguardado da criança e do adolescente de frequentar a escola e é o direito da família de ter acesso à escola, de forma que ela compreenda, né? Então, esse processo das dificuldades com relação às matrículas no Estado, ele vem sendo apontado desde o ano passado. Ele se repete, né, com a mesma tragédia. Não é só a questão de ignorar, né, e minimizar a falta de acesso, de conhecimento e de recursos da população. É mais do que isso, é não pensar num sistema de uma forma integrada e respeitar de fato o direito à educação desses adolescentes. Porque as turmas elas não ficam organizadas, a secretaria tem uma tremenda dificuldade, tem que fazer um mutirão, retirando os professores da sua função de docência e colocando na função provisória de secretaria. Eu vi uma declaração essa semana no jornal local do secretário, que além de ser um secretário de educação sem educação, ele também não compreende o sistema e dessa mesma forma se referiu aos reclamantes, como sendo pessoas desinformadas, como sendo pessoas que estivessem apenas provocando celeuma, mas que não como pessoas de direito e que tinham o direito de ser respeitadas ao fazerem uma reclamação que é justa, né? Que existe uma improcedência, que existe uma improdutividade num sistema que já foi avaliado que não funcionava e foi retomado esse ano da mesma forma, com os mesmos defeitos. Então não houve seriedade de enfrentar o problema do acesso e da organização das escolas, das demandas nas escolas. A gente tem enfrentado, eu acho que é importante que tanto o Estado quanto a Prefeitura reconheçam o papel da comunicação nesses entes. Não é para fazer propaganda de gestor A ou B, é para saber comunicar para a população o que a população precisa fazer e trazer, por exemplo, os dados concretos, trazer convencimento àqueles e aquelas que não querem oferecer a vacina para suas crianças, colocar as informações da forma mais clara possível, né? E não, por exemplo, ocupar os veículos para dizer nós temos um telefone de atendimento a questões de saúde, um atendimento móvel de saúde, mas que não funciona. Diz que tem um WhatsApp para atender as pessoas que não funciona. Então isso não dá para você utilizar a comunicação de uma forma irresponsável. A comunicação ela tem também um papel de educação da população e de trazer as informações que a população precisa para ter acesso. Aí a gente enfrenta agora, por exemplo, esse retorno onde tem as famílias ainda sem as informações, sem saber que é necessário ter o passaporte vacinal, sem saber
durante tanto tempo, né, que ficou fora do ensino físico, né, do ensino presencial, sem informações precisas sobre como que é o contágio, de que maneira que as crianças vão se proteger, como que as escolas vão poder se organizar para poder proteger o seu público, ter 50% das crianças presentes. Por quê? Por que demoramos tanto para ter soluções para a escola pública quando as escolas privadas já tinham soluções? Boa. Isso é o mais importante da gente estar questionando. Por que o poder público demorou tanto tempo para dar uma resposta e ainda nem se preocupou, por exemplo, com essas crianças que foram colocadas em situação de vulnerabilidade alimentar, por exemplo? Isso não foi uma preocupação. E isso tem sido tratado como se, passou. Mas vamos dar uma verificada o que aconteceu com essas famílias, como que elas foram afetadas diretamente, de que maneira que a escola, como que elas vão voltar para a mesma escola que não tinha, como a Cristina colocou, não tem um banheiro adequado, não tem um lavatório de mãos, e é fundamental lavar as mãos. Né? Então, e as salas de aula menores, as salas de aula pequenas, sempre lotadas de crianças, se não houve resposta durante esses 2 anos em que a gente se afastou, quais foram as respostas efetivas que os governos municipais e estaduais ofereceram para essa população? Para agora, depois do retorno, dizer agora a responsabilidade de cada pai, de cada mãe se vir, sem oferecer uma informação adequada? A mesma politicagem do começo da pandemia, né? Eu lembro quando nós fomos para um isolamento mais radicalizado, naquele primeiro momento, as escolas que teriam condições de fazer um trabalho junto com a política de assistência social, de distribuição de cestas básicas, preferiu aglomerar as famílias nas escolas em filas para fazer politicagem e dar uma cara àquela distribuição de alimentos, né? Uma coisa atrás da outra. E agora, antes dessa discussão do retorno às aulas, foi muito presente nos municípios e no governo do estado a forma distorcida como estava sendo tratada a questão do Fundeb. Fala um pouco para a gente o que é isso, né? O que é esse Fundeb, para onde esse recurso de fato pode estar indo, como é que o prefeito da capital e o governador têm tratado essa questão. Muitas vezes a gente que está do lado de cá, o ouvinte que está acompanhando, escuta essa sopa de letrinhas e fica sem entender o que de fato implica na vida da educação pública. Essa discussão da educação, ela merece muita atenção e ela merece que a gente se debruce sobre ela para compreender de que maneira que ela irradia tanto do lado de quem trabalha quanto do lado de quem é o cliente, quem é a nossa clientela. Então, a gente se percebe, eu sou professora da rede municipal, sou professora da educação básica, sou professora desde que me formei, que eu sou professora da educação básica, atuo e milito por esse direito. E o que a gente compreende é que a cada governo existe um descaso, né? E esse descaso ele faz parte quando a gente pensa que o que é uma política pública. Se um governo, seja municipal ou estadual, não tem um compromisso claro com a população, vai tratar a educação de qualquer maneira também, mesmo tendo um fundo específico, que é o Fundeb, que é o Fundo de Valorização da Educação Básica. Aonde que os profissionais, por onde os profissionais são pagos. Então, a gente tem, por exemplo, hoje a situação de um governo municipal que lançou mão do Fundeb, que era para pagamento e valorização dos professores, para compra de materiais que não faz parte do objetivo do fundo. E um material que é insuficiente, que a gente passou 2 anos de pandemia, quase, né, desde 2019 para cá, a gente vem sendo negligenciado, porque não houve uma oferta, não houve uma preocupação em pensar a educação para o futuro, em pensar que esse afastamento da escola ia gerar um prejuízo e um prejuízo educacional que ia levar anos para ser recuperado, né? Numa educação que já caminhava a passos lentos para tentar ser o máximo democrática possível, o máximo inclusiva possível, e a gente perde tudo isso numa situação de pandemia por irresponsabilidade desses governantes, né? E falta de compromisso com o projeto de educação, que seja um projeto de educação para a melhoria da população. E além do prejuízo educacional, a gente viveu e vive ainda um
prejuízo social, que é o prejuízo econômico, que afetou todas as famílias que foram desempregadas, que perderam seus entes que eram mantenedores das famílias, que porventura perderam seus lares, suas casas, perderam parentes, crianças que foram realojadas ou recolocadas em famílias, né, nos seus parentescos, por causa da perda de familiares. Então a gente viveu esse enfrentamento todo, crianças que não tinham acesso à tecnologia, crianças e jovens que não tinham acesso à internet, que não tinham acesso à tecnologia e ao uso objetivo dessas tecnologias. Não é o celular para a criança brincar, mas meu filho consegue brincar com o celular, ele passa o tempo todo jogando. Mas a tecnologia ela tem um objetivo também, que é um objetivo instrucional, e a gente não aprendeu isso. Isso também não foi oportunizado de forma que com políticas que, de fato, incluíssem essa população que não tem acesso a esse tipo de uso da internet e dos instrumentos de comunicação, e nem tem acesso a esses instrumentos de comunicação. Então, a escola não foi pensada para isso. Ela não foi discutida. A comunidade escolar não foi chamada para discutir. E a população também não. Então, até hoje, o que a gente percebe são remendos em vários aspectos que implica a educação, e agora um retorno às aulas em que as escolas continuam com a mesma estrutura, os professores continuam sem valorização e sem orientação específica para como lidar com essas dificuldades de aprendizagem e como lidar com essas ausências, com essas crianças crianças e adolescentes que deixaram de frequentar a escola. E além do mais, agora o mau uso, né, o desrespeito ao uso do Fundeb, onde os governantes se acharam no direito de se apropriar de um valor que é dos professores. Esse desenho da nossa educação pública aí, pela pré-candidata ao governo da Paraíba, pelo PSOL, Adjane Simplício, deixa para a gente assim, de uma forma muito nítida as dificuldades da educação e como seria importante termos alguém da educação, uma professora, gerindo esse momento aqui no estado da Paraíba. Quero aqui dar meu boa noite para Joelma, que está com a gente, o Reinaldo, Anne Caiana. A Anne Caiana, ela diz, minha governadora. O Reinaldo Mendes aqui acompanhando, os companheiros da Remar Paraíba, que acabamos de ouvir aqui o áudio da Cristina e debatemos, dialogando aqui sobre essa questão da educação. Lacerda está com a gente aqui também, presente nesse momento tão importante. Então a comunicação e a orientação é fundamental para a educação, né? Para a nossa vida em comunidade. A gente aqui dialogando de uma forma bem tranquila, nesses diferentes temas e quadros do nosso programa, né? Assim como foi na semana passada com Ivaldo Gomes. Antes da gente passar para o próximo quadro, que é o Você Ficou, ou melhor dizendo, calma, do que precisamos. Antes de ir para o que precisamos, eu quero aqui trazer uma propaganda que eu faço com muita alegria de dois amigos que começaram o empreendimento agora nesse mês de fevereiro, que foi o Jonatas e o Luiz, a quem eu já mando um abraço para todos e todas, e ele aqui dá um presente para a gente, vocês ouvintes, seja pelas ondas da Mangabeira FM, seja pelo nosso Instagram. Boa noite, Reinaldo. Deu fome? Que tal comer um pastel delicioso do De Feira Pastéis Gourmet? A mais nova pastelaria da Zona Sul tem os pastéis mais recheados de João Pessoa. E para melhorar, é uma empresa pioneira na produção de pastéis com borda recheada na Paraíba. Já imaginou aquele pastel crocante, sequinho e bem recheado na sua mesa? Sentiu vontade de comer, né? Nós do programa Somos Ação e Resistência temos um cupom exclusivo para pedidos feitos através do site do De Feira Pastéis Gourmet. O De Feira Pastéis Gourmet faz entregas em toda João Pessoa. Acesse o site defeira.gourmet.app e aproveite os descontos e promoções exclusivas. O Instagram é @defeirapastéis, DIFEIRA Pastéis, ou no WhatsApp 083 991 13 2754. 991 13 2754. Quando você for lá na página para pedir o seu pastel, você usa o cupom que é SOMOSAção12 e recebe um desconto de 12% em seu pedido. SOMOSAção12
e receba o seu desconto de 12%. Eu não consegui comer o pastel todo, muito bom, mas é grande, dá para você ir e fazer um bom lanche, um bom janta aí no final do dia. Um abraço novamente aí para Luiz e Jonathan, força nesse empreendimento ali entre bancários e água fria. Raíssa entrou aqui também agora para acompanhar, Vigílio Ivo, que eu mando aqui um abraço, amigo querido de longa data. E agora sim, a gente pode ir para o nosso quadro do que precisamos. Cheiro de sangue, rastro de bala, não me abala tanto quanto uma família com fome. Pra matar a fome, o homem mata um leão por dia, por muito menos mata um homem. E nesse quadro de hoje nós vamos ouvir o áudio do professor Ricardo Lucena, que desde o começo de janeiro tem toda semana conversado com a gente aqui sobre a necessidade de construirmos uma nova política de drogas para a nossa Paraíba e para o nosso Brasil. Em momentos anteriores falou da necessidade de ciência e tecnologia, da necessidade de plantio da maconha no nosso estado, para que a gente tenha todo um espaço de pesquisa e produção de medicamentos para assim melhorar a saúde da população. Então, com vocês, mais um áudio aí do professor Ricardo Lucena. Boa noite a todas as pessoas que acompanham esse nosso programa. Boa noite, Tássio. Esse dia de hoje eu queria mais para reafirmar o desejo e a necessidade que façamos sempre um olhar mais detido sobre o texto legislativo, que eu fiz questão de relatar alguns trechos ao longo desses nossos encontros. A Lei nº 11 de 1972. A lei só tem sentido quando ela é abraçada pela comunidade, né? pela população a que ela se destina. Lei é uma ação inerte se ela não vamos dizer assim, querida pela população e, com isso, posta em efetividade. Eu digo uma ação inerte, mas é no seguinte sentido: ela é usada quando é de necessidade. E quando é de necessidade da população e é cobrada por essa população, ela ganha vida, ela ganha a ação, substância. Se ela fica nas mãos de alguns poucos conhecedores, ela passa a ser, em certo sentido, um mero instrumento de controle e de força e de poder de grupos privilegiados ou grupos que detêm o conhecimento. Por isso, nós temos falado sempre aqui dessa lei, que é uma lei avançada dentro do contexto da sociedade brasileira e que precisa que a sociedade paraibana se assenhore dos seus pré-requisitos, do que ela aponta, e possa, assim, cobrar dos poderes constituídos a efetivação, pôr em encaminhamentos aquilo que a lei prevê. Então, isso é um desafio para a comunidade a partir de agora. E ela tem uma relação com o que nós vamos falar a partir dos próximos programas, que é com o PL 399, que data de 2015. Para nós vermos, caros ouvintes, como essa questão é complexa e muitas vezes é difícil de ser tratada. Tem 7 anos e um projeto de lei que vem tramitando no Congresso Nacional e sendo alvo de grandes discussões, né? Nós tivemos, inclusive, cerca de um ano e pouco atrás, aqui a presença de uma comissão de deputados para conversar conosco da Liga Canábica sobre a opinião, sobre a visão que nós tínhamos da relação com a cannabis, com
com a maconha no contexto, inclusive, para subsidiar os debates nesse PL 399. O PL está aguardando deliberação de recurso na mesa diretora da Câmara dos Deputados e ele trata de quê? Ele altera o artigo 2º da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que é a Lei Antidrogas, para viabilizar a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta cannabis sativa em sua formulação. Veja bem, quanto isso tem chamado a atenção dos legisladores do país. Né? É um esforço tremendo que a sociedade brasileira vem fazendo para poder desmanchar preconceitos, pré-julgamentos que se tem com relação à planta cannabis sativa, ou, dito de forma mais popular, a maconha. Nos próximos programas nós vamos entrar um pouco na discussão desse PL 399 e, daí, fechando, depois dessa discussão, o que nós entendemos como, vamos dizer assim, os instrumentos mais cotidianos, mais atuais de discussão sobre essa temática da maconha e da cannabis sativa, para que depois a gente possa avançar em outras discussões. Uma boa noite a todos e a todas. Nos vemos na próxima semana e espero que possamos ir aprofundando essas questões e, com isso, quebrando preconceitos e trazendo mais conhecimento. Boa noite a todos. Boa noite, professor Ricardo Lucena. Boa noite aqui ao Flávio Souza nos acompanhando. A Remar dizendo que são temas muito importantes em pautas no nosso dia de hoje. Giseuda Freire Diniz também acompanhando. Remar mandando um abraço para a Adriana. Eu coloquei aqui no nosso bate-papo no Instagram o endereço de feirapastéis.gourmet.app para que vocês possam usar aí o cupom de desconto do Somos Ação 12 para pedir o seu pastel. Bem-vindo, Moacir Diniz, também chegando aqui conosco. Essa discussão relacionada às drogas, né, relacionada à saúde pública, a gente tem trazido com frequência, com regularidade, toda semana aqui para o nosso Somos Ação e Resistência. O professor Ricardo consegue trazer elementos de uma forma muito tranquila para a gente dialogar. E é muito comum, Adjane, na hora de conversar com representantes da esquerda, setores da mídia sensacionalista, distorcer muito do que diz respeito ao debate de drogas, mas desinformando do que informando a população sobre essas questões. Como você sente durante os diálogos com esses setores da nossa sociedade e como você acha que a gente pode ampliar essa discussão sobre drogas da forma séria como ela deve ser feita no nosso Estado? Eu acho que quando a gente está falando de política, né, quando a gente está falando do campo político, a gente não... Quando a gente está falando do campo político, da discussão como direito, a gente precisa sair desse espaço que é improdutivo, que é o da discussão pessoal, né? Eu não posso, a minha opinião pessoal sobre determinados temas, que são polêmicos ou são tabus, e que dizem respeito ao direito das pessoas estarem em sociedade, essa discussão ela não pode ser balizada sobre, eu acho, mas é o que nós achamos, é o que as pessoas que se sentem inseridas na discussão e as pessoas que se sentem provocadas pela discussão para negá-la. Então, esses grupos eles têm que dialogar e quebrar esses tabus. Não dá para a gente fingir que não é necessário ter uma política de drogas quando a gente percebe que a repressão que foi utilizada até hoje enquanto política, ela não funcionou. Ela não funciona. Então, a gente precisa dar respostas que façam com que os resultados sejam diferentes e que a gente consiga trazer essa discussão compreendendo ela como parte da sociedade. Né? A gente tem que, quando a gente trata da repressão, a gente vai entender que a repressão ela só recai sobre a população pobre e periférica. A censura, a repressão, a atuação policial, a omissão diante da necessidade de atendimento de saúde, tudo isso é negligenciado para quem é
quem é da periferia. Agora, até hoje a gente não descobriu quem era o dono do helicóptero. Né? E aí as altas rodas, elas têm essa passabilidade com relação ao seu direito de usar ou não. Né? E aí a gente precisa exatamente começar a construir políticas públicas pensando em redução de danos e pensar na inclusão da discussão sobre drogas como uma inclusão de pensar, como um pensamento, uma discussão que torneie o direito à saúde, ao bem-estar, né, e a convivência em sociedade, a convivência em comunidade. Isso tem que ser trazido para a construção da política e para o debate público. Né? A gente precisa conseguir avançar para, de fato, ver resultados que contribuam para o bem-estar da população. Fundamental isso, porque as pessoas, em sua ampla maioria, nessa relação com as drogas, ao contrário do que diz a mídia e o conservadorismo, quem mata é a desinformação. Quem mata é o proibicionismo de substâncias que não são testadas, que são misturadas, que muitos dos usuários e das usuárias não têm acesso à informação do como usar ou do que está presente naquela substância, ao contrário do que a gente vê em países onde teve um processo de legalização e o número de mortes, seja pela relação com o tráfico que deixa de existir, seja pela relação do consumo, ela cai drasticamente. Então temos exemplos concretos disso aí pelo mundo afora e infelizmente o conservadorismo em nosso país ainda impede que a gente faça um debate sério e que defenda a vida da população. Vamos agora para o nosso último quadro, trazendo para a Adjane as perguntas que nós recebemos pelo Instagram. E se você que está aí na linha acompanhando pela 104,9 também quiser ligar e fazer pergunta para a Adjane ou trazer alguma informação sobre a segurança pública na sua região, para que eu, Tássio Teixeira, possa estar apresentando também aqui, é só você ligar para o 3213 1336. Repetindo, 3213 1336. Nós vamos agora para o nosso quadro Você Ficou Sabendo. O princípio básico é a comunicação. O princípio básico é a comunicação. O princípio básico é a comunicação. Comunicação. Inclusive, quem não conhece ainda o território Macuxi, nesse final de semana, Escurinho, como princípio básico, ele vai estar lá no território Macuxi fazendo um show no próximo sábado. Vocês podem ir lá no Instagram do território Macuxi ou do Mestre Escurinho e saber mais sobre essa atividade do final de semana. A gente tem falado durante toda a semana sobre o debate que envolve a segurança pública ou a falta dela em nosso estado. Quando foi na segunda-feira, eu fui fazer uma atividade documental sobre a segurança pública diante das denúncias feitas por mim no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal, que envolve aí uma milícia política e uma milícia armada. E como muita gente não tem trazido essas informações, eu fui nas ruas fazer esse trabalho documental. Comecei aqui por Mangabeira, de Mangabeira desci pelo José Américo, passei pelo Cristo, Rangel, Jaguaribe, Centro, Varadouro, Torre, da Torre desci para Tambaú, voltei por Manaíra, cheguei em Miramar e fui para o Castelo e depois Bancários. Rodei quase 2 horas e, para não dizer que eu não vi nenhuma viatura da Polícia Militar, no momento final, já voltando aos Bancários, tinham 2 viaturas, ou melhor, 3 viaturas paradas ao lado da UPA dos Bancários. Todo esse percurso que eu disse para vocês, de 12 bairros, não tinha sequer uma viatura da Polícia Militar. Na Lagoa ainda tinha 2 viaturas da Guarda Municipal, que a gente sabe que funciona e serve com outro objetivo. E quando foi na terça-feira, no dia seguinte a essa rodada, no dia de ontem, para ser mais preciso,
nós ouvimos a notícia de que o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o Adriano Galdino, ele foi ameaçado de morte nesse debate que envolve a segurança pública aqui no nosso estado. Nós que fazemos o Partido Socialismo e Liberdade, quero aqui deixar de lado um pouco o apresentador, fazemos oposição ao governo do estado e à forma como é gerida a Assembleia, mas prestamos nossa solidariedade ao deputado Adriano Galdino, porque a diferença política ela tem que ser tratada no debate político, não no extermínio, como nós acompanhamos acontecer historicamente, principalmente com defensores dos direitos humanos e militantes que lutam pelo direito do povo. Então, eu espero que urgentemente os órgãos como o Ministério Público Federal, Estadual, Judiciário chamem um feito à ordem, porque o governo não tem controle e comando sobre a tropa e essa milícia política que tenta aparelhar e jogar a polícia militar contra a população e dividir em duas a polícia militar não quer impor caos e faz isso articulado com outros estados, querendo pintar de luta por direitos, quando infelizmente o que a gente vê é o povo à mercê dessa insegurança. Adjane, segurança pública, ela é parte desse debate que vem sendo construído nessa caminhada sua de pré-candidata ao governo do estado da Paraíba? Como vocês percebem o atual quadro da segurança no nosso estado e que aspectos inicialmente nós possamos agir de forma diferente para tentar salvar literalmente nossas vidas? Só queria pontuar mais um elemento importante de ser memorado nesse momento, trazer a memória. No dia 12 de fevereiro, a gente completou 10 anos de um crime absurdo aqui na Paraíba, que ficou conhecido como o caso das mulheres de Queimadas. 5 mulheres foram estupradas por 9 homens, 2 delas foram assassinadas porque reconheceram seus algozes. O principal deles, que foi condenado a 108 anos de prisão, conseguiu fugir pela porta lateral da prisão de máxima segurança daqui do estado há 1 ano e 3 meses. E esse caso continua sem resposta. Resposta aos movimentos que reivindicam justiça e reivindicam mais dureza da justiça com relação aos crimes cometidos contra as mulheres. Resposta às famílias dessas mulheres de Queimadas, que se sentem ameaçadas, e com razão, e são ameaçadas pelas circunstâncias de ter o pior dos algozes, o pior dos assassinos solto e sem resposta do poder público. Isso também traz para nós uma radiografia de como que se encontra, somado a esse estado de insegurança que tem sido capitalizado por um movimento político através das polícias, tem sido partidarizado ao invés de ser uma luta por direitos, e partidarizado de uma forma que prejudica e oferece mais riscos diretos à população, aos trabalhadores e às trabalhadoras. Nós, do PSOL, temos acumulado nacionalmente uma discussão muito importante sobre segurança pública, que diz respeito a tanto ao desarmamento quanto à preparação, a capacitação dessas polícias para estarem lidando com a população, especialmente com as discussões sobre racismo, com as discussões sobre misoginia, com as discussões sobre transfobia, que são importantes para que a atuação da polícia seja efetiva junto à população e não simplesmente repressiva. E quando a gente vê uma polícia que ela não consegue dialogar com a população e que ela se fragiliza, quando ela é partidarizada, e num momento como esse, que a gente enfrenta um aumento de N violências ou de N vulnerabilidades para o povo, seja pela questão de saúde, seja pela questão da falta de emprego, seja pela questão de falta de aparelho, falta de educação, da própria estrutura educacional, a gente ainda também vê um Estado que não tem respostas para a partidarização da política,
da polícia e para a ausência desse serviço para a população. Essa discussão vai sendo empurrada e ela está sendo o tempo inteiro capitalizada em detrimento do resguardar tanto as vidas dos policiais e suas famílias quanto a própria população. A resposta tem que ser urgente e o povo precisa ser ouvido sobre de que maneira que eles está sendo percebido isso em cada rua, como você passou, Tássio, tentando fazer esse experimento, essa observação sobre cadê a polícia e a quem ela pode, a quem ela atende. Isso. Entrou aqui agora também no nosso programa, acompanhando uma entrevista com a Adjane Simplício, Giovana Congo, Flávio, Isamara, Ana Carla e Tiago Pena. Você, Adjane, já trouxe aí, começou a falar algumas questões com relação ao racismo, como nós temos aqui perguntas que foram enviadas pelo Instagram. A Emanuele Costa faz alguns questionamentos que vão nessa mesma linha, e você pode continuar falando sobre essa pergunta dela, que ela traz, né? Quais as políticas públicas de promoção da igualdade étnico-racial no pessoal da Paraíba? Quais são as propostas para o enfrentamento ao racismo? Mais uma discussão que é importante e ela não pode ser feita de uma forma isolada, né? Isso é uma discussão que tem que atravessar toda a proposta política, todos os setores de proposta política de um programa. Então, se a gente está falando de economia, a gente tem que pensar num programa de economia, num programa de desenvolvimento econômico que compreenda as particularidades das populações negra e indígena, e ciganas especificamente aqui no nosso estado da Paraíba, que precisam, de que maneira que essas famílias e que essas populações elas precisam ser atendidas, em suas especificidades. Se a gente vai pensar numa política de saúde, essa política ela tem que fazer um enfrentamento ao racismo. Ela tem que também ter em seu escopo, em sua fundação, em sua discussão, um olhar específico para essas populações. Se a gente está pensando em educação, a gente tem que pensar numa educação antirracista, num projeto de educação antirracista que dialogue com esses setores populacionais que compõem a nossa sociedade. Então, não dá para pensar, e é isso onde a gente quer chegar, e não dá para pensar numa política de combate ao racismo como sendo alguma proposta de que um grupo tem sobre uma população. A população tem as respostas e ela tem que participar dessa discussão, tanto da construção programática quanto da construção das políticas enquanto o próprio instrumento do Estado. E essa discussão ela não pode ser separada, ela não pode ser apartada dos setores que constituem a sociedade, constituem a nossa sociedade. Ela tem que estar atravessando toda a discussão política do nosso programa. Ela está atravessando toda a discussão política do nosso programa quando a gente coloca esse programa para ser construído junto com esses setores e trazendo a importância fundamental das especificidades dessas populações, indígenas, negras e ciganas no nosso estado. Adjane, agora outra pergunta é de José Laudevan. Ele diz que você, sendo governadora, quais serão as contribuições para o Vale do Mamanguape? Para quem está ouvindo a gente e não tem noção de para que lado fica o Vale do Mamanguape, está aqui em municípios como Baía da Traição, Cuté de Mamanguape, Itapororoca, Mamanguape, Marcação, Mataraca, dentre outros. Ao contrário do que foi feito pelo atual governo, que dentre os seus primeiros atos foi estabelecer uma política que atenta diretamente contra a preservação ambiental, a gente precisa compreender essa região como sendo uma região, primeiro, ela tem uma população específica, que é dona desse território, que são a população indígena e os nativos dessa região. E compreender que a dinâmica econômica, educacional, de saúde dessa região, ela tem uma especificidade, como eu mencionei no momento anterior. E ela precisa ser formulada pensando nisso, né? Pensando em como contribuir para o desenvolvimento econômico e ambiental dessa população local e pensando com muita responsabilidade na preservação do meio ambiente, fazendo com que a economia, de fato, ela circule para o povo, ela circule com a economia familiar e não trazendo grandes corporações
para explorar, e tanto explorar o ambiente, quanto explorar as pessoas, quanto ainda usufruir do dinheiro público, que era para ser utilizado diretamente nessas populações. Vamos lá, né? Antes a gente de ir para uma pergunta também aqui de Henrique Monte, que ele mandou pelo Instagram, eu acabei de receber aqui pelo meu WhatsApp a notícia de que o presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco, o Alverson Carlos, foi baleado e morto na noite desta quarta-feira. Então, esse debate da segurança pública ele é nacional. As questões que têm acontecido vinculadas à Polícia Militar, seja no Rio Grande do Norte ou no Ceará, um tempo atrás, em Sergipe, esse caso agora em Pernambuco, eu e outros militantes e dirigentes do Brasil afora, mas mais precisamente no Nordeste, estamos entendendo que essa ação vivida na Paraíba, ela não é algo isolado na Paraíba. Ela é algo que tem um vínculo nacional, especialmente no Nordeste, onde a política da ultradireita não ganhou força como em outras regiões. Então, nós estamos solicitando a um jurista reconhecido nacionalmente um parecer jurídico, perguntando para ele, dentre outras coisas, se essa relação orgânica e política entre policiais militares de diferentes estados, se isso não caracteriza um crime de responsabilidade, um ataque ao Estado Democrático de Direito, se não é uma preparação para colocar em risco nossas vidas em um caso, inclusive, de derrota do antepresidente da República de Bolsonaro no processo eleitoral, como ainda chegou a acontecer em alguns momentos nos Estados Unidos. Então ainda vamos ter muita discussão sobre isso, ouvintes. Aqui no nosso programa Somos Ação e Resistência. Quando eu tiver novidade, eu vou ler a lista de quem assinou essa solicitação e vou trazer esse parecer que vai ser entregue às autoridades e que em cada estado essas pessoas que requerem o parecer vão estar usando da melhor forma possível. Mas como nós estamos aqui já no finalzinho do nosso programa, faltam 3 minutos, nós não poderíamos deixar de fora a pergunta do Henrique Monte, que é de Pernambuco. E a pergunta dele é importantíssima para toda a Paraíba, mas principalmente para o nosso semiárido. Ele traz como tratar a política de açudagem como uma saída equivocada para a economia do semiárido, né? Então, ele está aqui perguntando que política o pessoal tem para o semiárido, que seja uma alternativa a esse histórico de açudagem que se faz açude, faz buraco e não garante as condições de acessibilidade à água e à produção do povo. O Nordeste já sofre, né? O semiárido já sofre há muitos anos com a má administração da seca, né? Ela tem servido, essa situação tem servido para alimentar a permanência de determinados grupos no poder, político. E responder a uma situação grave, que requer um planejamento político aprimorado, que requer o reconhecimento dos limites de determinadas técnicas, limitar isso a uma proposta de responder construindo açudes, jogar mais uma vez nossos dinheiros no lixo e deixar mais uma vez a nossa população à mercê das intempéries, quando é possível contornar e ter uma política que administre melhor a seca, né? E aí a gente pensa outras alternativas que foram discutidas com pessoas que discutem técnicas de manejo da seca, para poder conseguir melhores resultados. E aí, dentre elas, a gente tem outras alternativas de armazenamento de água, para poder ir de forma que a população consiga acessar e ter água por mais tempo. Pensar também nas políticas de proteção e de manejo das sementes crioulas, pensar numa forma de fazer com que essa produção familiar, essa produção agrícola familiar, ela seja bem utilizada pelo Estado, bem absorvida pelo Estado, pela população em geral, né, que consiga ter uma rede de distribuição que garanta a comercialização dos produtos. Então tem que ser uma política pensada de uma forma global, né? A gente, como eu tenho mencionado aqui, talvez vocês já tenham percebido, não dá para você pensar a política de uma ideia da cachola para beneficiar um determinado grupo,
uma determinada empresa. A política que a gente pensa para a população, as políticas que a gente pensa para o povo, elas têm que ser pensadas de uma forma em tecido. Uma dialoga com a outra, uma converge junto com a outra, um setor dialoga com o outro quando a gente está pensando em criar possibilidades de melhor condição de vida, em criar bem-estar. Então, quando a gente está pensando que é para combater a seca, e a gente está pensando isso porque a gente quer o bem-estar da população, porque a gente quer que essa população consiga produzir também para poder sobreviver, a gente também tem que entender que existem técnicas melhores, não é só para vender concreto e cavar buraco, como o Tássio colocou. Isso já foi ultrapassado. Existem outras ideias e outras formas de estar administrando e fazendo com que a seca não seja uma circunstância, não seja a forma com que as pessoas morram por não terem alternativa. Então a gente tem esse diálogo no nosso programa e a gente está trazendo exatamente isso para esse diálogo, buscando novas alternativas, que a gente consiga construir uma política que não seja uma política isolada e que ela compreenda tanto os elementos de saúde, de bem-estar, de economia e de garantia também da cultura local, né, do que é potencial para cada região. Adjane, nós infelizmente vamos ter que terminar a nossa conversa, mas os ouvintes aqui, né, que estão nos acompanhando, como o Delaine Lourenço, ele diz que valeu, Tássio, pelas reflexões e propostas significativas que a gente traz aqui no programa, né, com a Adjane. Onde essas pessoas podem encontrar a Adjane Simplício, o PSOL, e acompanhar esse debate que está acontecendo? Aí você já dá também o seu boa noite e se despede das nossas ouvintes. A conversa estava tão boa que foi fluindo. Eu queria conversar mais, mas a gente vai ter mais espaço e oportunidades. Para quem ainda quiser conhecer um pouco mais, a gente tem os perfis no Instagram e no Facebook do PSOL Paraíba e o meu pessoal, meu de pessoa pública, Adjane Simplício. A gente também lançou essa semana, em primeiríssima mão, o nosso site. Deixa eu buscar aqui o endereço certinho para ninguém se enganar, é www.pessoalparaíba.org. Lá vocês vão encontrar várias referências nossas e reflexões, o que a gente anda fazendo aqui no Estado, construindo aqui no Estado, né, e acompanhando as nossas redes também. E brevemente a gente estará divulgando aqui um convite, a gente vai estar divulgando esse convite para a construção programática, a gente vai estar fazendo um debate com os setores para estar colocando críticas, mais elementos, trazendo outras discussões para o que a gente já tem de comum do nosso debate de programa de governo. E agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o Tássio, pela conversa fluida, pelo presente da música, e que a gente possa também crescer e trazer outros espaços para a discussão da segurança pública, que isso é muito grave, né? Essa é uma conversa grave, importante, séria e urgente, que a gente precisa ampliar junto com a população, trazendo as informações que, no geral, estão sendo veladas. Valeu, Adjane, obrigadão por sua participação, por sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Vamos ter outras oportunidades também. Valeu por mais esse dia, Cowboy. Gratidão a vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando desde o começo dessa noite. E vamos seguir a nossa jornada até a próxima quarta-feira. Nos sigam no @TássioH_Teixeira e lembre de mandar a sua mensagem, porque esse programa ele é uma ouvidoria também para você trazer os seus questionamentos nas nossas diferentes necessidades enquanto povo. Boa noite e até quarta-feira.